Hola, hola, bonjour, comment ça va? Tranquille? Ici, c'est le professeur Naliel. Merci beaucoup pour votre attention. Tudo bem? Como vai? Aqui é o professor Naliel. Eu sou professor de francês nativo da França e eu quero lhe passar aqui algumas informações muito importantes. Você está se preparando para o TCF, TEFAC, TEF, DELF ou DALF? Hoje aqui eu venho dar aqui algumas dicas sobre o TCF. Então, se você está se preparando, me acompanhe aqui para algumas informações muito importantes. O TCF é uma prova dividida em 4 partes. A primeira parte é chamada Comprehension Orale. Você vai ouvir vários áudios, geralmente 29, e você vai ter 45 minutos para ouvi-los. Eles vão do nível A1 básico até o nível C2, e você pode responder as opções A, B, C ou D. O segundo exercício é chamado de Comprehension Écrite, compreensão escrita. Nesse exercício você vai ter 45 minutos para resolver vários textos, ler vários textos. Você vai poder responder as opções A, B, C ou D. O nível também vai do nível básico A1 ao nível C2 avançado. O terceiro exercício é chamado de Production Écrite, produção escrita, a famosa redação. Você vai ter 1 hora para fazer 3 redações. A primeira redação é de nível A1, a segunda redação é de nível B1 e a terceira redação de nível C1, C2, e ela é dividida em 2 partes. A primeira parte você tem que fazer um resumo de 2 textos e a segunda parte é uma síntese. Por fim, o último exercício é o exercício chamado Production Orale, produção oral, a entrevista com o professor. Essa entrevista ela é dividida em 3 partes. A primeira parte você tem que se apresentar durante 2 minutos, dar várias informações sobre você. O segundo exercício da produção oral é um diálogo com o professor. Você vai ter 3 minutos e 30 segundos para fazer várias perguntas para o professor. E o terceiro exercício é o monólogo. Você vai ter 4 minutos e 30 segundos para dar a sua opinião sobre um tema. Tudo bem? Então, lhe ajudou essas dicas? Se você está se preparando para o TCF, mas não somente o TEFAC, TEF, DELF ou DALF, eu quero te ajudar. Tenho 100% dos alunos aprovados no Brasil, na França ou no Canadá, e eu posso te dar algumas técnicas muito preciosas para você conseguir essa prova. Você quer ser o próximo aprovado? Então entre em contato comigo aqui. Você tem aqui os canais de comunicação, meu WhatsApp, meu Instagram, e eu vou te aguardar, tá bom? As aulas acontecem online, você tem todo o material didático incluído nas aulas e vai ser um prazer te ajudar. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère qu'on va se parler bientôt. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.